Olá, meu nome é Mônica Dorim e eu gostaria de conversar um pezinho do seu ouvido sobre dois temas: percepção e acolhimento. Você vai me ouvir muito falar sobre essas duas palavrinhas nos próximos vídeos. Eventualmente elas vão aparecer porque fazem parte do meu dia a dia. E eu vou te explicar como é que isso vai funcionar e o que elas significam para mim, na minha percepção, ok? Então, vamos começar com percepção. Percepção é o que ela diz, né? Perceber. A gente, muitas vezes, na verdade, a gente o tempo todo está percebendo as coisas que estão acontecendo em volta da gente, baseados nas nossas vivências, nas nossas crenças, naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente foi ensinado, nas nossas experiências. As percepções, elas são aquilo que constitui a nossa base para a gente viver, para a gente chegar à conclusão, para a gente andar na vida de certa forma. Então, numa mesma situação, pessoas podem ter duas percepções diferentes, ou seja, opiniões diferentes. Imaginar que aquela situação tem duas soluções diferentes. Então, elas percebem que o caminho que elas podem tomar em relação àquela situação pode ser diferente, até 3 soluções diferentes. As coisas não são só branco e preto, tem 50 tons de cinza, 50 tons de vermelho, sei lá quantos tons. Vai depender muito da percepção de cada um. A gente pode resolver as coisas de mais diferentes formas. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui ver Avatar. E o primeiro filme de Avatar me tocou bastante com essa conexão que os avatares tinham, que eram a tribo Na'vi tinha com a Terra, e como é que eles resolviam as questões dele, que são muito parecidos com o jeitinho que os povos primitivos têm, né? Essa conexão, essa honra com a terra que se vive, enfim. Já no Avatar 2, essa conexão aparece com o mar, aparece muito, depois vocês vão, quem vai ver, eu não quero dar spoiler, né? Mas também tem um lugar de solucionar as coisas a partir de uma certa violência. Quer dizer, pode se imaginar que quem escreveu o texto é um americano, o jeito de resolver as coisas tem essa pegada, vamos resolver na porrada, né? Tipo isso. Ou faz do meu jeito ou não faz. E o outro acaba tendo que se defender. Bom, não quero do seu jeito, então eu vou ter que me defender. Sem entrar nos meandros da história, né? E eu fiquei ali pensando, hoje, depois de ter visto o filme, será que existiria outras formas de se resolver aquela mesma situação? Será que a gente tem que devolver as coisas na mesma moeda? Essa é a única forma de se resolver as coisas, né? E existem outros jeitos, eu não vou nem entrar nos meandros de qual seria a melhor solução, porque justamente cada pessoa vai resolver a sua vida, os seus desafios do jeito que consegue, e do jeito que dá conta, do jeito que aprendeu, né? A gente muitas vezes resolve as coisas no grito, porque é assim que eu aprendi. Ou resolve não se metendo, porque foi assim que eu assim, me senti mais seguro na vida. Todas essas questões têm a ver com percepção. A gente vive alguma coisa e chega a uma conclusão de que aquela é a melhor forma da gente viver. Porque é isso que a gente sente que faz sentido pra gente. Viver daquela forma, responder daquele jeito, agir a partir daquele lugar. Então não dá para dar muitos exemplos, porque cada um realmente tem um jeito muito diferente de resolver a sua vida e agir na sua vida. Então, percepção é isso. Cada um tem seu jeito de viver. Cada um tem seu jeito de perceber uma mesma questão e passar para a próxima da sua forma. Então, como é que a gente muda a nossa percepção? Então, esse é o próximo passo. A gente vai
esse jeito de eu resolver as coisas não está resolvendo, não está bom para mim. Por exemplo, alguém que tem vício de resolver tudo bebendo, porque não consegue dar conta da vida. E bebe, 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 mas também não resolve a vida, né? Tipo, no próprio filme aparece um personagem que acha que aquilo que está se fazendo está errado e diz assim, eu acho que está errado e por isso que eu bebo. Mas também não resolve nada, só foge de resolver, né? Então, se essa pessoa resolvesse que não, eu quero começar a fazer diferente, por si só, né? Sem a vida empurrar ela para, não, você tem que resolver de outro jeito, porque acabou a bebida no mundo, tipo isso, né? Ela provavelmente poderia ir para um AA, como exemplo, né? Não, eu não quero mais resolver, eu quero ir para um AA, quero parar de beber para tentar resolver minha vida. Então, esse movimento, porque eu não vejo mais sentido em resolver as coisas dessa forma, porque não está resolvendo nada. Eu preciso mudar de atitude, eu preciso ir para um outro tipo de resolução. No caso, na história, eu acho que ele tentava explicar essa situação dessa forma porque esse animal é muito inteligente. Então, estava tentando educar a outra pessoa a, conhecendo aquela situação, tentar mudar de ideia sobre as atitudes que estava tendo. Mas aquela pessoa não estava a fim de mudar as atitudes. Essa pessoa queria continuar sendo agressiva, vamos dizer assim. E aí foram agressivos com essa pessoa também da história do Avatar, né? Para ele parar de fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, esse lugar de espontaneamente a gente mudar o jeito da gente levar as coisas, de fazer as coisas, é mudando nossa perspectiva. Para mudar a perspectiva, no meu ponto de vista, você precisa mudar o sentido que você dá para aquilo lá. Muitas vezes, para mudar esse sentido, a gente está acostumado a cortar aquilo que acontecia. Então, se você bebe, por exemplo, você simplesmente para de beber. Não decidi que eu paro de beber. Mas ainda sentindo que alguma coisa fazia você beber. Por que naquele momento, agora, você bebia? Porque aquilo fazia sentido. Aquilo fazia eu me sentir bem. Não fazia eu sentir tanta dor por estar vendo uma coisa que eu não conseguia mudar. Por exemplo, naquela história, né? E aí, o que fez agora você mudar de ideia e achar que parar de beber vai mudar alguma coisa? É essa mudança de sentido que faz a gente mudar. E para a gente mudar o sentido, a gente precisa acolher o que fez a gente fazer, naquele caso, né? Começar a beber. Por que se começou a beber? E aí, você vai acolher essa parte. O que é acolher essa parte? É dizer assim, cara, eu não dei conta. Aquilo estava muito dolorido. E dizer assim, foi o que foi possível. Isso internamente, mentalmente, né? Não é uma coisa de você ir lá naquele dia e dizer isso para alguém, mas é pegar todas as vezes que aquela pessoa fugiu do desafio, fugiu de tentar resolver as questões de maneira mais pontual, vamos dizer assim, e ir acolher aquele lugar. Por que é que você se sentiu incapaz? Que você achou que você era só um intelectual e um intelectual não podia resolver nada? Que tinha que ser a força e você não tinha força? Cada situação é diferente, tá? Não estou aqui em julgamento, que deveria ser de um jeito ou de outro. Estou só aqui elucubrando ideias para a gente poder pensar por que as pessoas fazem as coisas. São as crenças. As crenças que a gente devia agir de uma forma, porque alguma coisa doeu muito, ou uma experiência foi muito ruim, e a gente não quer que aquilo se repita, aquela experiência. Ou porque aprendeu que é daquele jeito que se faz. De repente o pai dele bebia para resolver as coisas, assim, então é desse jeito que a gente faz, eu tenho que beber para resolver as coisas. Nesse mesmo filme tem um filho que quer ser igual ao pai, um dos filhos daquela história. Tem muitas histórias no Avatar, né? Mas o Jake, né? Teve muitos filhos. E aparecem alguns dos filhos ali na história, cada um com uma personalidade diferente, agindo de um jeito diferente. E um deles queria ser que nem o pai, ativo e fazendo as coisas,
mas o pai não achava que ele tinha idade para tomar essas decisões. Tentava tomar as decisões da melhor forma possível para proteger esse filho, né? Então, assim, o que ele achava que tinha que ser feito, o que ele queria fazer, tudo isso é dentro das crenças dele, do que ele achava que como pai tinha que fazer. Existiam outras formas de fazer? Sim, poderiam existir outras formas de fazer. Ele talvez tenha tratado outros filhos de maneira diferente. Por que agiu com um de um jeito, com o outro de outro? Tudo isso tem a ver com o tempo que a gente toma as decisões, o que a gente estava sentindo na hora que a gente tomou a decisão, por que aquilo fazia sentido naquele momento. E quando as coisas dão aspas errado, começam a dar errado e a gente não quer mais que essas coisas deem errado, a gente tenta mudar. E aí cortar cirurgicamente o que a gente fazia de errado, sem ver o porquê que a gente começou a fazer aquilo de maneira errada, não vai resolver. Mas é o que a gente aprendeu a fazer há muito tempo. A medicina faz isso muitas vezes. Em vez, a medicina ocidental, tá? A oriental é um pouco mais holística. É uma medicina onde vê o corpo como um todo, né? Desculpe aí o avião. Eu tô em casa, então aí não estou em estúdio, então os barulhos acontecem. Às vezes tem gente gritando, cachorro latindo. Isso é natural, é a vida. E aqui é tudo muito espontâneo, não tô com cortes para poder falar com vocês, né? Então é um pouquinho nesse lugar. O que é acolher? É pegar esse lugar do porquê que é que eu comecei a fazer as coisas dessa forma e botar no colo. Quando as coisas incomodam a gente vai ver dentro da gente por que incomodou, o que fez, onde mexeu na gente. Mas as pessoas em geral têm, essa é a minha fórmula, vamos dizer assim, de trabalho. Vamos mexer em cada um de nós, o que incomodou. Mas o que a gente tem normalmente feito, o que a gente aprendeu se está errado, vamos cortar. Vamos pedir para o outro mudar para eu me sentir confortável. O outro tem que fazer diferente para eu ficar do jeito que eu quero. O mundo tem que mudar para eu me sentir num mundo feliz. Eu não preciso ficar feliz, mas o mundo tem que mudar para eu ficar feliz. Tudo isso são movimentos que a gente precisa olhar. Por que as coisas estão do jeito que estão hoje? O que fez chegar no lugar que a gente está hoje? E acolher esses lugares que a gente deu conta. A gente não deu conta porque a gente aprendeu que era daquela forma. A gente agiu várias vezes daquela forma e supostamente deu certo um tempo. Mas aí começou a não dar mais certo. Aquilo lá não era mais suficiente. E a gente quer mudar. Pedir para o outro mudar para a gente se sentir melhor não funciona. Vocês podem experimentar. Vai dar muito trabalho. Provavelmente você vai ter 1% de chance daquilo funcionar. E você vai depender da mudança do outro para sua vida andar. É isso que você quer? Acho que não, né? Então por isso que é tão importante acolher. Acolher é acolher a gente, as nossas questões, aonde que pegou na nossa vida. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre como é que eu faço esse movimento, como é que eu sugiro para os meus clientes fazer esse movimento, e quando eu sugiro para eles é porque eu também faço. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre qualquer outro tema, eu vou trazer no próximo vídeo da semana que vem. Me pediram já um vídeo sobre adolescência. Eu vou ver se eu consigo colocar esse vídeo, falar um pouquinho sobre isso, sobre essa época que é tão desafiadora para pais e filhos, de uma maneira mais abrangente possível, porque cada adolescente é diferente, cada família é diferente, e mesmo cada adolescente na mesma família age e tem personalidades diferentes. Então, se a gente quiser dar para essas crianças a liberdade delas serem elas mesmas, colocar todo mundo no mesmo quadradinho não vai rolar. No Avatar aparece isso, vocês vão poder perceber como é que é essa história quando você tem muitas pessoas na família, cada um age de uma forma e cada um, para ser eles mesmos, eles não vão entrar na mesma caixinha, né? Então, mas eu vou falar com isso com mais cuidado, com mais carinho no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
e até a próxima!